irmãos, queridas irmãs do Grupo Bíblico São Jerônimo, paz e bem. Hoje é dia 9 de julho, terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Nós celebramos também no Brasil Santa Paulina. E o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, 32 a 38. E esta sessão encerra um bloco importante no Evangelho de Mateus. Nos capítulos 5, 6 e 7, nós tivemos o longo Sermão da Montanha, aquilo que Jesus ensinou. Nos capítulos 8 e 9, nós tivemos uma sessão de 10 milagres, onde Jesus realiza aquilo que estava ensinando, ou seja, Jesus une a teoria com a prática, o ensinar e o fazer. E o último milagre é narrado de forma bastante rápida, porque diz que apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. E quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Então, os detalhes são muito poucos, não sabemos o nome da pessoa, nem as condições. A única coisa que sabemos deste homem é que ele era mudo e, na época, isso era atribuído aos demônios. É importante notar, conhecer a mentalidade da época. Quando a pessoa estava doente, é porque se sabia a causa e também como curar. Portanto, as doenças são curadas por Jesus, como a febre, como a cegueira, como a mão atrofiada. Então, isso eram consideradas doenças. Quando não se sabiam a causa e nem como curar, então se atribuíam ao demônio. Por isso, a pessoa que era muda tinha os ouvidos bons, a língua boa, porém não conseguia falar. Não se sabia a causa e também como curá-la. Então, por isso, se atribui aos demônios. Então, Jesus expulsa o demônio. E Jesus deve ter expulsado aqui, não diz o texto, mas possivelmente com a sua palavra, então com a sua autoridade, Jesus expulsa o demônio e o homem restabelecido começa a falar. É o dom que Jesus retribui a este homem que, por causa da sua mudez, não consegue falar e se comunicar. Então, com isso, se encerram as sessões dos 10 milagres dos capítulos 8 e 9. Em seguida, nós temos uma reação das multidões. As multidões ficam admiradas porque estão vendo coisas totalmente diferentes. Nunca se ouviu coisa igual em Israel. E, por outro lado, nós temos o grupo que é contrário a Jesus, que está presente já desde antes e que ficam criticando aquilo que Jesus faz. E atribuem, ao demônio. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa demônios. Portanto, no fundo, uma contradição. Porque se Jesus está fazendo bem, não poderia fazer algo contra os demônios se fosse expulsá-los. Então, é a hipocrisia dos fariseus que não querem ver nas ações de Jesus algo novo e diferente que Jesus traz. Elas não têm o coração aberto. Os fariseus não têm o coração aberto como têm as multidões. E depois disso, Jesus, então, encerrando essa sessão, percorre todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Então, Jesus é aquele médico de corpos e de almas, que vê a pessoa no seu todo e que procura trazer a salvação. A salvação que Jesus traz, ela é integral. Se as pessoas estão doentes, Jesus cura. Se as pessoas estão possuídas de algo que atormenta, Jesus liberta as pessoas. Se elas são pessoas leprosas, Jesus purifica. Se as pessoas estão atormentadas e são por causa do pecado, Jesus perdoa. Se as pessoas estão excluídas, Jesus inclui, traz para dentro, integra. Se há um sistema que prejudica, que marginaliza o povo, Jesus, como um grande profeta, denuncia. Portanto, Jesus é aquele que vem instaurar o reino que agrada a tantas pessoas, agrada as multidões,
afastadas, excluídas, marginalizadas, e, ao mesmo tempo, provoca a ira daqueles que mantêm um sistema que exclui a maioria das pessoas. Depois disso, o texto se volta para Jesus. Agora é Jesus que vê a situação dessas pessoas, das pessoas que estão marginalizadas por causa de um sistema político e religioso. E diante da situação das pessoas, Jesus se comove, Jesus enche-se de compaixão. Esse verbo compadecer-se, o ser movido de compaixão, é muito importante na Bíblia, porque ele é usado sempre para Jesus, para o Messias que vem ao mundo, ou para Deus. É o verbo splanchnizomai, que é a contração das entranhas, é sentir com as entranhas. Portanto, Jesus sente, dentro de si, a dor e o sofrimento das multidões. E Jesus se compadece porque as multidões estão cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Nós sabemos que as ovelhas mantêm uma unidade com o pastor. Sem o pastor, o rebanho se perde. E é assim que Jesus vê as multidões. E Jesus continua afirmando: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E pedi a Deus, pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Meus irmãos, minhas irmãs, este evangelho de hoje, embora sendo curto, nos traz tantas belas reflexões e também nos faz olhar para o nosso mundo de hoje. Um mundo onde tantas pessoas são marginalizadas por um sistema que beneficia a poucos, mas que exclui a tantos. Portanto, é missão nossa também, da igreja, de escutar a voz dessas pessoas, ter o olhar para as pessoas. Assim como Jesus devolveu a palavra ao homem mudo, nós também, a igreja, deve dar a palavra a tantas pessoas que hoje se encontram sem voz e sem vez. E também que nem nós possamos, como Jesus, ter um olhar de compaixão diante das misérias do povo que sofre de tantas formas e de tantas maneiras. Nós estamos diante de um mundo com muitas crises, muitas dificuldades, e um povo que sofre. Que a igreja possa ter esse coração como o coração de Jesus, que saiba olhar e que saiba compadecer-se das multidões. Paz e bem.